Amém, meus irmãos. Eu sou a evangelista Mirim Nicole. Esse é o Clamor Missionário, um programa produzido pela equipe de evangelismo do Ministério Aquele que Vive. Mande seu pedido de oração. Daqui a pouco teremos uma mensagem de Deus para o seu coração e uma oração da fé. Nesse Clamor Missionário, eu faço um convite para você. Hoje começamos mais uma campanha. São 7 sextas-feiras, onde estaremos orando e clamando para Deus mudar a sua vida. E o nome da campanha é Lodebar, não é o seu lugar. E para dar início nessa campanha, eu vou ler em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4 e 5, onde a palavra de Deus nos diz: E o rei desejou saber, e onde ele se encontra agora? Diante de Ziba, ele disse, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou tirá-lo de Lodebar, aleluia, uma cidade localizada em Gileade, ao norte do rio Jaboque, conhecida por ser um lugar de isolamento. Era o lugar onde Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, morava na casa de Maquir, filho de Amiel, antes de ser trazido por Davi para viver em Jerusalém e ser tratado como um filho. O nome Lodebar significa sem pasto ou sem comunicação, refletindo a condição árida e isolada da cidade, como lugar onde Mefibosete residia. Meus irmãos, a história de Mefibosete pode ser comparada, talvez, com a história de muitas pessoas. Talvez alguns possam lembrar de momentos que já passaram. Mefibosete era filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. Um amigo que foi capaz de despertar no coração do rei Davi uma aliança, a qual Davi jamais teve como outra pessoa. Em um momento em que Saul tentava matar Davi, Jonatas assumiu um compromisso de ajudar a Davi e a descendência dele, porque o próprio Jonatas reconhecia a decadência do pai e sabia que Deus havia escolhido Davi para sentar no trono. E assim também, Davi assumiu um compromisso com Jonatas, de cuidar dele e de toda a sua descendência. Essa história você pode acompanhar no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14. O menino Mefibosete, filho de Jonatas, sofreu um impacto muito grande na sua vida, porque aquele menino que era criado dentro do palácio, ele tinha uma descendência real. Do dia para a noite, ele perde tudo. Quando chegou a notícia que Saul e Jonatas estavam mortos, o desespero tomou conta de todos. E a mulher que cuidava de Mefibosete, no ímpeto de salvá-lo, pega o menino e corre com ele. O menino tinha por volta de 5 anos. E quando ela corria com ele, algumas traduções da Bíblia diz que ela caiu com ele, outras dizem que ela derrubou o menino. O fato é que ele não era aleijado, mas naquele momento, devido à sua queda, provavelmente uma fratura aconteceu e ele já não conseguia andar mais. A Bíblia nos traz, em 2 Samuel 4, versículo 4, que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade. Quando chegou a notícia que Saul e Jonatas haviam tombado em combate, sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela deixou cair e ele ficou manco. E o seu nome era Mefibosete. Meus irmãos, ele acorda naquele dia como um príncipe da descendência de Saul, neto do rei, e acaba dormindo como um fugitivo, uma criança que não sabia o que seria o seu futuro e com uma grave lesão nos seus pés. E ele então foi levado para um lugar chamado Lodebar. A história nos conta que esse lugar, que esse nome, traz a referência de um lugar chamado sem pasto. Ou seja, um lugar improdutivo, de terras improdutivas. Uma terra que não tinha alimentos. E essa terra passou a ser uma terra de desprezados, dos rejeitados e pessoas doentes. E ele foi criado lá em Lodebar, uma terra de gente esquecida, uma terra de pessoas abandonadas, uma terra de pessoas excluídas, para onde ninguém olhava ou se importava com eles. Mas o fato é, e essa história nos mostra, que mesmo assim esse menino cresceu naquele lugar e se tornou um homem, e ele tinha sua vida naquele lugar. Irmãos, em uma história normal, natural, seria comum que o novo rei procurasse toda a descendência do antigo rei e a eliminasse e matasse, porque ele era o único descendente de Saul. Mas a Bíblia nos relata que não aconteceu isso. Certo dia, Davi lembra que fez uma aliança com Jonatas, de cuidar da sua família. E pensa, será que há alguém vivo ainda da família de Jonatas? E ele descobre que havia um homem
Mefibosete. Mas ele estava lá, naquele lugar de pessoas rejeitadas. Mas ele não se importa com isso. E ele vai buscá-lo nesse lugar. Lodebar não é o seu lugar. Davi tira ele daquele local e coloca Mefibosete junto à sua mesa. Aleluia! Talvez a gente comece a pensar em momentos difíceis de nossa vida. Talvez você possa lembrar quantas palavras de descrédito que você recebeu, quantas palavras de dúvida, quantas pessoas que não acreditaram em você, mas enquanto muitos estão descreditando, mas enquanto muitos talvez decretaram qual será seu fim. Irmãos, quem via de fora, para quem era de Lodebar, morreria ali. Nunca teria condições de sair daquele lugar, mas não foi assim. Naquele dia, Mefibosete acordou achando que seria assim a sua vida inteira, até que alguém disse: o rei está te procurando, aleluia. Talvez ele duvidando disse: eu? E a pessoa disse: sim, o rei está te procurando. Aquele dia não era dia de humilhação, não era dia de mais problemas, era o dia em que Deus iria mudar a história de Mefibosete. Era o dia que Deus escolheu para tirar aquela pessoa do meio dos excluídos e colocasse ele sentado na mesa do rei, em um lugar de honra. Porque Deus, ele vê na pessoa aquilo que ela mesma não vê. E aquele mesmo Deus que mudou a vida daquele homem, ele escolheu você para estar na frente do rádio hoje, ouvindo esse clamor, ouvindo aqui a Super FM. Aleluia! Você pode achar que era impossível, você pode achar que não tem solução, mas Ele te escolheu. Tudo vai ser diferente. Participe dessa campanha. Marque um encontro com Deus todas as sextas-feiras, aqui às 10 da noite, na Super FM, com o Clamor Missionário. Lodebar não é o seu lugar. Esse é o nome da campanha. Esse é o dia que Deus escolheu para mudar a sua vida. Nós estaremos aqui por 7 sextas-feiras, orando por você. Coloque sua fé em ação. Deus vai mudar a sua vida. Procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive, no centro de São João Batista. Faça um voto, um propósito. Deus tem bênçãos para você e sua família. Aleluia. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.